Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar sobre um ponto muito importante. É como que tomamos decisões assertivas. Sim, às vezes eu percebo que no mundo do trabalho as pessoas se perdem um pouquinho entre as prioridades, entre o que é valor, atividade de valor e o que é efetivamente uma forma da gente conseguir tomar uma melhor decisão. E tem alguns comportamentos e algumas atitudes que são muito comuns às pessoas que não tomam decisões assertivas. Eu acho que eu vou começar por eles para que a gente possa conversar. Quando a gente está tomando uma decisão, e eu acho que isso é importante a gente começar a analisar, o que, que envolve uma decisão, né? Quando eu tenho um problema para ser resolvido, né? E eu preciso efetivamente ter um retorno sobre isso. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso ter em mente que eu não posso tomar essa decisão de maneira impulsiva. Então, o que isso significa? Que eu preciso de um tempo, isso aqui é para ser um relógio, para analisar as questões. Uma das grandes questões que as pessoas fazem errado é não darem tempo para assimilar os processos. Elas já saem resolvendo e falando, e não que a gente tem que ficar horas e horas com uma tomada de decisão. Não, mas a questão é importante a gente passar por alguns pontos na hora de estar fazendo uma decisão de tomada assertiva. Por quê? Porque se eu não fizer e não me assegurar, eu posso depois ter retrabalho, eu posso depois ter uma consequência ruim. E, e ninguém quer ficar no final do dia com uma decisão retrabalhada, com uma decisão com uma consequência que não é positiva, não é mesmo? Então, a primeira questão, quando você tem que tomar uma decisão, você não tem que tomar ela naquele momento e rápida daquele jeito. Por mais que as pessoas digam para você, eu preciso urgentemente desse retorno agora, você tem que dizer para ela, você não consegue esperar 5 minutos? Eu preciso analisar algumas questões. Então, se posicionar e ter essa noção do timing, do que a gente precisa para coletar algumas evidências, te ajudam a tomar uma decisão melhor, uma decisão mais assertiva. Porque não adianta, né, gente? No mundo, se a gente tem consciência daquilo que a gente faz, se a gente consegue ter uma atitude, uma firmeza, um conhecimento, uma profundidade, a gente vai errar menos e a gente vai facilitar a nossa vida para frente. A gente vai evitar de pessoas ficarem chateadas com a gente vai evitar de consequências na empresa ou na nossa vida pessoal. Então, sempre que você tiver uma decisão a tomar, primeiro, este problema, ele precisa ter um tempo para ser resolvido. Então, nunca responda na hora. Tente, claro, não tô falando de problemas de sim ou não, né, gente? Tô falando de uma tomada de decisão. Então, tenha o tempo a seu favor. A segunda questão que eu falo é o ambiente, né? Que eu vou até fazer um quadrinho como se fosse um sol, uma nuvem, mar. O contexto que está à sua volta. O que isso significa? Será que você está fazendo uma boa leitura do momento que a gente está? Do que requer aquele problema, aquela situação? Porque às vezes a gente só está olhando a nossa área para resolver um problema, ou a gente só está olhando a gente. E alguém conta com a gente para solucionar e a gente já, sem todas as informações, sem fazer uma leitura de contexto, a gente já vai decidindo. Então, sempre é importante a gente olhar, aproveitar esse tempo para olhar o contexto à nossa volta. Será que o clima tá bom? Será que as pessoas estão bem? Será que é uma decisão que vai afetar de que forma? E daí eu já engancho na minha outra questão, que eu falo, e até vou mudar de cor aqui, a questão das perguntas. Toda tomada de decisão assertiva se faz boas perguntas. Não existe tomada de decisão assertiva que não se questione nada. Saber se questionar, e daí tem muitas aquelas técnicas, né, do 5W, 2H, né, da gente perguntar quem, quando, como, onde, porquê, a gente fazer as análises e olhar os processos ajudam, mas a questão é, que perguntas eu preciso me fazer sobre esse problema? Que perguntas e consequências eu estou enxergando? E daí, quando a gente começa a se perguntar algumas questões, a gente amplia a nossa visão. Por quê? Porque a gente já começa a olhar que consequência isso vai ter para o futuro, que consequência isso vai ter para as pessoas, que consequência isso vai ter para o negócio, a minha volta, que consequência isso vai ter para mim. Então, será que você faz essas perguntas quando você tem que solucionar um problema e fazer uma tomada de decisão?
Será que você consegue ter clareza o que vai impactar lá na frente, o que vai impactar para as pessoas, para o negócio, para você? Então, a gente colocar esse ponto importante quando a gente está tomando uma decisão assertiva é extremamente fundamental. Uma outra questão que nos ajuda muito na tomada de decisão é conversar com algumas pessoas referências. Sim, sei que a gente às vezes tem medo, né? Então eu vou botar um R aqui, de pessoas referência. Às vezes o assunto é confidencial, às vezes a gente não consegue estar conversando com todo mundo sobre isso, mas a questão é, existem algumas pessoas chaves que são importantes a gente trocar ideia. E você vai perceber, você nunca cresce sozinho na sua vida. Não existe nada que você faça sozinho, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem em lugar nenhum. E quanto mais sozinho você faz, mais erros você tem a oportunidade de cometer. Por quê? Porque a gente, todo ser humano tem a sua ótica das situações. Todo ser humano tem uma percepção de como que ele vai resolver o problema, de como que ele vai atuar, e como que a gente consegue ajudar esse ser humano a dar valor para a visão do outro. E assim, eu digo para vocês, se vocês param o processo, não são imediatistas, se vocês olham o contexto à volta de vocês, veem se tem algum ruído, algum clima, algo preocupante, se vocês começam a se fazer perguntas, né, para o futuro, se vai impactar as pessoas, perguntas de impacto, de consequências, de valor, se essa atitude vai ter que valor, que coisas boas, e consultam algumas pessoas referências, vocês vão ter base para conseguir tomar uma decisão. Vocês começam a ter uma solidez para tomar uma decisão melhor e entender que tomar uma decisão assertiva se baseia pela atitude, que não está aqui. Então a questão é a sua atitude, é a sua postura, é a sua confiabilidade. Porque até você pode ter tomado uma decisão rápida, mas se ela foi uma decisão incorreta, você perde credibilidade. Isso impacta a sua imagem. E como que a gente faz para tomar uma decisão assertiva? É a gente parando e racionalmente se perguntando alguns pontos. É a gente conseguindo olhar de que forma a gente pode impactar, de que forma a gente está olhando os impactos, que a gente está olhando os valores e que a gente está olhando para as pessoas e para os processos. Né? Acho que não deu para enxergar muito bem aí. Para as pessoas e para os processos. Nesse sentido, é que eu quero que você pense, será que você faz isso tudo com você? Será? Agora eu vou apagar aqui. Quando a gente tem uma tomada de decisão, como é que é seu comportamento? Na casa, na família? Será que você já sai respondendo? Será que sim, será que não? Eu te digo, tem dois comportamentos, aí agora eu tô falando de comportamentos, que a gente tem às vezes que mostram quão júnior a gente é. O júnior que eu falo no sentido de inexperiente, de ainda não tendo uma maturidade tão positiva. Então, os dois comportamentos que a gente tem que denotam isso primeiro, quando a gente passa a não levar em considerações, não leva em considerações as considerações, a importância do cenário à sua volta. O que isso se reflete em ação? À sua volta. O que isso se reflete em ação? Quando eu sou uma pessoa que precisa fazer uma tomada de decisão e eu não levo em consideração a importância dos cenários à minha volta, eu só levo em consideração a minha visão, eu sou uma pessoa mais rápida para tomada de decisão, mas eu sou uma pessoa mais inconsequente na tomada de decisão. Isso é uma das atitudes do profissional mais imaturo, que é o profissional que sai fazendo. Então, se a gente fosse resumir, né? Que não leva em consideração a sua volta, ele sai fazendo, que eu falo, ele sai fazendo e depois ele tem um retrabalho, e retrabalha depois. Aí ele fala pedindo um monte de perdão para todo mundo. O segundo comportamento que mostra o quanto uma pessoa acaba sendo mais júnior é o quanto que você precisa estar explicando para ela as atividades e os impactos e os processos. Por quê? Porque sozinha ela não é capaz de talvez perceber naquele momento.
Então, se você está tomando uma decisão muito rápido, não leva em consideração as pessoas do cenário, e ao mesmo tempo você precisa de muitos detalhes para tomar uma decisão, isso é um ponto, né? Quando a gente precisa explicar de muitos detalhes, por quê? Que tem as diferenças, né, gente, dos cargos de liderança, né? Quanto mais um líder ele tá subindo, mais essa pessoa tem menos briefing, que a gente chama, né? Tem menos contexto, tem menos informação. Por que isso? Porque se entende que essa pessoa vai buscar essas informações, né? Que ela vai fazer uma tomada de decisão já olhando o todo. Então, quanto mais tu tem um profissional que tu precisa, que ele não consegue entender o timing de uma tomada de decisão madura e que ele não consegue entender os processos no sentido de eu ter que explicar as consequências para ele, é quando a gente tem um profissional mais imaturo, né? Um profissional ainda mais júnior, não tão pronto assim. Acho que maturo não é a melhor palavra, mas que ele ainda não está tão desenvolvido nesse processo. Então, a tomada de decisão assertiva, ela passa pela atitude do profissional. Eu quero que vocês observem a sua volta. Quando tu tem um profissional que você admira, que ele tem uma atitude admirável, o que ele faz de diferente? Quando você olha um profissional que tem atitude. Primeira coisa, essa pessoa geralmente ela tem um perfil mais crítico, né? Crítico, questionador. É uma pessoa que geralmente diz mais não. Mas por que essa é uma pessoa ruim? Por isso que ele diz não? Não, na realidade é uma pessoa que tem mais clareza dos seus propósitos e das suas atividades. Clareza. Clareza é algo fundamental. Então, quando a gente vai tomar uma decisão assertiva, a gente tem que ter clareza. E todo esse movimento que eu comentei, nada mais é do que buscar clareza. Imagina, se você está numa decisão que isso vai envolver um custo, isso vai envolver uma consequência, às vezes, de desligar alguém ou de ter que dar um feedback duro para alguém, a gente tem que ter consciência do que está acontecendo, tem que ter clareza, né, do que aquilo está me demandando, do que aquilo está me exigindo. Não é algo tão impulsivo de ser tomado, né? Então, todo o profissional que toma uma decisão assertiva é porque ele consegue ser crítico, questionador, olhar o processo, né? E isso às vezes acaba incomodando. Ele é um profissional que incomoda um pouco. Ai, fulano tá sempre perguntando, fulano tá sempre desconfiado, parece. E não é. Na realidade, ele tá preocupado com coisas um pouco maiores, né? Com processos que estão por vir. E quando a gente se dá por conta que a tomada de decisão assertiva vai como se fosse uma pesquisa, né, de campo que a gente tem que fazer, uma pesquisa de campo onde eu olho para as pessoas que podem me ajudar como referência, onde eu faço perguntas e olho o meu contexto, olho números, né? Números são fundamentais também que nos ajudam e eu pego, né, esse perfil que tem clareza do seu propósito, isso me ajuda. Isso vai me ajudando a tomar uma decisão assertiva. Então, vamos na prática olhar como é que isso funciona. Então, vamos lá. Então, por exemplo, vamos fazer uma situação hipotética. Eu tenho um problema lá no trabalho. Então, veio um problema no trabalho para mim, dizendo que as pessoas estão utilizando mal o ambiente, que elas deveriam utilizar esse ambiente de uma forma e que comportamentalmente elas estão usando esse ambiente de outra forma. Então, me veio uma informação. Então, o problema, na realidade, ele vem como uma informação para você, né? Então, você, se tomar uma decisão rápida, você vai dizer, não, interdita o lugar, faz um comunicado. E a questão é, você já não tem que sair agindo. Um profissional que está pegando um problema, que recebe uma informação, ele faz o quê? Perguntas. Então, a primeira questão que você vai perguntar é, então, as pessoas estão usando mal esse ambiente. Você vai se perguntar, existe alguma questão no contexto, a gente está falando do contexto, que possa estar ocasionando com que as pessoas estão fazendo esse comportamento e antes não faziam? Daí você vai olhar à sua volta. Será que a gente tirou algum ambiente que antes as pessoas se reuniam e agora elas têm que se reunir nesse local? Será que existe essas pessoas são novas? O que será que está no contexto que eu vou ter que avaliar? Então você vai começar a olhar algumas variáveis. Se tem alguma coisa de nova na situação, tipo, são pessoas novas. Se tem alguma coisa de mudança, se acontecer alguma mudança.
relativa que poderia provocar aquela situação, ou se é alguma coisa de contexto relacionada a comportamento mesmo. Não, são pessoas que têm histórico de comportamento desafiador, negativo, e elas já fazem isso por praxe de vez em quando. Então, você vai olhar o seu contexto à sua volta, né? Então, pegando o seu problema, tenta parafrasear para a sua vida. Você tem um problema, você recebeu uma informação. Primeira coisa que você vai fazer é, que eu até não botei aqui, o reloginho. Você não vai fazer nada. Você vai parar e vai dizer, ó, quanto tempo eu tenho para resolver isso aqui? Então, deixa eu olhar um pouquinho esse problema. Então, vou olhar o contexto, vou ver, tem alguma situação nova? Tem alguma situação, né, que mudou, atípica com relação a esse processo? É uma questão só de comportamento? Você está olhando o contexto. A segunda questão que você vai fazer é começar a se fazer perguntas. Então, que tipo de perguntas que você vai se fazer, além dessas de contexto? Se eu tomar uma decisão A, então você vai pensar nas tomadas de decisões que você vai fazer, A, B e C. Quais são as consequências positivas e negativas que eu vou ter de cada uma? Você tem que ter ciência. Então, se eu interditar a área, se eu for verificar com as pessoas, se eu fizer isso, quais as consequências positivas e negativas que eu vou ter ao fazer isso? Quando a gente está olhando esse processo, a gente está se perguntando e olhando aqueles fatores, né? No futuro, no negócio, com as pessoas e para mim. Então, eu tô conseguindo olhar, será que se eu tomar essa decisão no futuro, isso é uma coisa que se sustenta ou não? Será que se eu tomar essa decisão, isso tem impacto no negócio ou não? Será que se eu tomar essa decisão, isso tem impacto nas pessoas? Qual é positivo ou negativo ou não? E qual o impacto que isso tem sobre mim? E aí a gente começa a olhar de uma perspectiva de contexto, de uma perspectiva de perguntas e de uma perspectiva da gente começar a olhar agora as pessoas de referência. Então, se eu tiver as pessoas de referência que eu possa contar e que essas pessoas possam me apoiar a que a gente chegue numa melhor conclusão, eu vou traçando o meu cenário. Então, uma decisão assertiva nada mais é do que uma pesquisa e um olhar que a gente faz sobre um processo. Então, quando eu tomar minha decisão, eu já tenho consciência das questões se vai ser positivo ou negativo, né? Então, por exemplo, nesse caso, vamos supor que não era ninguém novo, que não teve nenhum aspecto de mudança de local para as pessoas estarem usando o ambiente inadequado e que as pessoas, né, praticamente, tipo, acho que foi meio intuitivo, não sabiam que não podiam. Então, podia ser uma questão muito mais de sinalização, falta de sinalização daquele local. Aí eu vou perguntar, se eu fizer olhar as pessoas e fizer uma comunicação só para aquelas pessoas, aquilo é efetivo? É. Mas aquilo é efetivo para o futuro? Não. Por quê? Porque pode ser que outras pessoas façam aquele comportamento e eu tô resolvendo um, mas eu não tô resolvendo todo. É efetivo para o negócio? Não. Por quê? Porque eu tô resolvendo o local, não tô resolvendo pro todo. É efetivo para as pessoas? Sim. É efetivo para mim? Conseguir orientar? Sim. Então, vou olhar a minha outra alternativa. Então, se eu fizer um comunicado para a unidade, educando as pessoas com relação a isso, é efetivo para o futuro? Talvez. Por quê? Porque eu vou ter que comunicar uma vez só. Então, talvez eu vou ter que pensar numa outra ação adjacente a essa, que é talvez botar um comunicado lá na área, isolar a área, treinar outras pessoas para saber dessa informação, né? É efetivo para o negócio? Se eu fizer essas ações adicionais, sim. É efetivo para as pessoas? Sim, porque as pessoas vão entender. E é efetivo para mim? Tipo, matei na raiz, eu consigo abraçar na minha posição? É efetivo para mim. Então, eu acabo fechando o ciclo. E eu converso com alguém de referência. Você já viveu isso antes? Isso aqui já aconteceu? Pensei em tomar essa e essa decisão. O que você acha? Porque a gente se ilude de que a gente tem que consertar tudo sozinho, de que a gente tem que tomar todas as ações sozinhas, e não tem. A gente tem que saber fazer mapeamentos. A gente tem que saber como que a gente olha para o problema e quebra o problema. Então, na realidade, o problema, se a gente enxergar como problema, a gente nunca vai solucionar. O problema, na realidade, é uma situação, é uma informação que você tem. Então, assim, você tem apenas uma informação desse processo que precisa de mudança e como que você auxilia a mudança. Então,
traçar essas tomadas de decisões são o melhor. Agora, se me perguntar, se não tivesse tempo, o que eu faria? Isolaria a área e depois eu vou conversar com as pessoas, traçar um plano melhor e tal, para que outras pessoas não acessem. Mas a questão é, você olha o contexto, você primeiro separa o seu tempo, né? Não responde na hora, olha o contexto, olha, faz as perguntas envolvendo o futuro, pessoas, o que é um processo para você, olha as pessoas de referência que vão poder te auxiliar, né? Consegue olhar os processos que existem, as pessoas que existem. Então, aqui eu tô dando um exemplo super rápido, né? Sem a ferramenta da gente conseguir analisar essas coisas, mas quando a gente consegue fazer uma tomada de decisão, e daí a gente tá falando de decisão assertiva, que previna o futuro desses processos, é onde eu tô sendo efetivo. Porque ser assertivo é não ter que viver aquilo de novo. É ter um formato em que eu cause menos impacto possível, é ter um formato em que as pessoas entendam sobre esse processo, mas ao mesmo tempo é conseguir fazer isso ser sustentável. Né? Então, tomada de decisão assertiva, ela se preocupa com a sustentabilidade das ações. Né? E daí, uma questão principal que a gente tem que aprender é, se a gente toma uma decisão e ela não é assertiva, como que a gente sabe que ela não foi assertiva? Quais são as evidências que a gente tem de uma decisão não ser assertiva? Então, as evidências que você tem dessa decisão não ser assertiva é quando, né? Você começa a ter consequências para as pessoas, ou seja, as pessoas reclamando, né? Envolvendo, às vezes, outras áreas, outras lideranças, sei lá, sindicatos, se for preciso. Você tem uma consequência que foi para fora do seu processo e que as pessoas começam a comentar, né? Segundo, quando você toma uma decisão errada, o problema volta a acontecer, então você tem retrabalho. Isso significa que você consertou ele focalmente, mas não de uma maneira ampla, então você começa a ter retrabalho. E a questão é da gente conseguir ter uma noção de que a gente perde credibilidade. Então, ali, isso é um impacto, né? E daí eu tô falando muito assim da nossa imagem de credibilidade. Então as pessoas passam a não acreditar muito na gente. E assim, tomar uma decisão não assertivamente é o fim do mundo? Não, não é. Na verdade, nada é o fim do mundo, né? Na verdade, é só uma decisão tomada errada e que a gente tem que aprender com isso. E daí existe todo o ciclo que você já deve conhecer, e daí é estranho até uma psicóloga falando assim, né? Mas a questão é o ciclo do PDCA, da gente aprender com os processos e saber como que a gente conserta na raiz, né? Então, se você já ouviu falar sobre PDCA, né, eu poder fazer um plano e meu planejamento precisa ser muito maior do que o resto, né? Eu fazer o do, né, de agir, eu fazer, né? Eu checar esse processo, né, e depois analisar esse processo. Então, toda vez que você tem um aprendizado de uma situação que você precisa remodelar, você vai replanejar, você vai tomar uma nova ação, você vai checar se essa ação foi correta, né, para realmente fazer uma análise do todo e colocar em prática. Então, a gente precisa entender que existem muitas ferramentas já antigas que a gente, se usando da maneira certa, se a gente conseguindo se conscientizar que vai tudo para o mesmo propósito, a gente se auxilia. E assim, o que eu falei também um pouco sobre tomada de decisão assertiva é ter essa clareza. Então, quando tu tem a clareza do teu papel, isso é uma das coisas também que confunde, às vezes a gente tem papéis que se confundem na companhia, com as pessoas, né? Às vezes, falando dentro de casa, eu e meu marido. Pode ser que ele tome uma decisão que eu também tomaria diferente. Então, quando a gente tem uma disputa ou duas pessoas com o mesmo nível para tomar uma decisão, isso pode acontecer como uma falta de alinhamento. Então, que foi algo que eu não adicionei ali, mas se você tiver uma situação em que você precisa alinhar, e daí alinhar é algo super importante com outras pessoas, com outros níveis, com seu chefe, é algo que você precisa colocar no seu processo. Então aqui a gente veio um pouco por cima, né? Mas a decisão assertiva ela passa na realidade por ser um bom questionador. As características, né? Que agora vamos para as características de uma pessoa que efetivamente tomou uma decisão assertiva. O que vocês acham que é?
Então, uma característica super positiva de quem toma uma decisão assertiva é que essa pessoa sabe questionar. Questionar, não tem vergonha de fazer perguntas. Isso é o principal que eu vejo de diferença. E as pessoas às vezes têm medo de passarem por burras, por desinformadas. E a questão é, perguntar pode salvar muitas situações. E às vezes o óbvio não é claro. Então, questionar para reconfirmar, para validar um cenário é fundamental. Então, uma pessoa que faz decisão assertiva faz um questionamento, né, importante. Segundo, ela é uma pessoa que faz uma boa análise das situações. Então, ela faz uma análise de causa, de consequência. A gente chama de balança decisional, né? Quando eu vou olhar o que é positivo, o que é negativo, naquela hora que a gente está olhando as consequências de cada decisão que a gente vai tomar. Né? É uma pessoa que assume as consequências dos seus atos. E daí, isso é um ponto importante. Às vezes a decisão vai dar errado mesmo. E às vezes ela vai dar super certo. E a questão é, você consegue assumir as consequências quando elas não são positivas? Ou você fica culpando as outras áreas, dizendo, não, mas foi fulano, foi ciclano. E a questão é, se você fez uma tomada de decisão, por mais que seja culpa de outras pessoas, você tem a sua responsabilidade. E você saber lidar com as consequências e ter essa responsabilidade ativa é fundamental numa tomada de decisão. E o último ponto que para mim é o principal é a questão de saber fazer, né, o follow-up. Eu acho que o F é uma palavra que eu gosto muito, né? Falhas, follow-up, felicidade, feedback, né? A questão é, o que é follow-up, né? Eu consegui dar um retorno sobre os processos para as pessoas, eu consegui ser um profissional que fecha o ciclo. Então, eu recebi um problema aqui, né? A gente brinca, né? Na engenharia a gente tem aqueles quadrinhos de entrada e saída, né? Então, eu recebi um problema aqui, eu vou questionar, vou analisar, né? Vou tomar uma decisão, vou assumir as consequências e vou dar um feedback para onde surgiu esse problema. Porque assim, e de novo, né? Enquanto eu enxergar o problema como um problema e não como uma situação, e para mim é o fundamental de qualquer pessoa que decide bem, é o olhar, esse óculos, né? Vocês vão começar a se acostumar. Eu adoro entender que tudo parte pela perspectiva de como você olha as coisas. Tudo na vida parte da perspectiva de como que você encara as coisas que acontecem para você. E uma tomada de decisão assertiva nada mais é do que consertar o seu problema, focar na análise, focar na solução, mas ao mesmo tempo entender o seu papel e a sua responsabilidade dentro disso. Entender que por mais que aconteçam coisas no mundo lá fora, é você que vai calibrar e que vai entender como que você vai lidar com esse cenário. É você que vai conseguir dar um significado diferente para o dia a dia. Então, de todo esse processo, de toda essa análise, de tudo isso que está acontecendo, quando você toma uma decisão assertiva, primeiro você é uma combinação entre ter as atitudes corretas, ter uma ferramenta, um método de conseguir analisar os problemas, então diria que seria um método, né? Com o fato de você conseguir enxergar os problemas muito além de ser um problema. Então, uma questão, né, que a gente fala, né, de ter as lentes corretas, o óculos corretos para esse processo. E eu acho, gente, que isso falando de ser um bom profissional, assim, porque isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu falei um pouco ali sobre a questão da gente ser júnior, às vezes, e perguntar demais, e não entender a consequência do todo, e já sair fazendo, respondendo. Então, nem sempre uma tomada de decisão positiva é aquela que vai ser rápida. Quase sempre não é. A tomada de decisão assertiva é aquela que é mais madura. Por quê? Porque ela leva em consideração os aspectos. E para mim, eu acho que é muito mais a questão, será que quando vem um problema você consegue fazer esse exercício? Será que você consegue fazer, se questionar, se desprender do seu ego, né? Porque às vezes a gente fica com vergonha de dizer que a gente não entendeu. Né? Eu, por exemplo, tenho mais de 15 anos no mundo corporativo, tenho uma posição de liderança hoje, e a questão é, eu não canso de perguntar. Às vezes eu esqueci de uma informação, porque faz tempo que eu não lidei com ela, às vezes eu quero confirmar se aquilo aconteceu ou não. E a questão é, por que a gente tem tanta vergonha? Por que a gente se limita pelo que está fora da gente?
Eu tenho certeza, se você olhar mais para dentro e ser genuíno, e daí para mim vem a questão, né? Quando a gente fala de atitude, método e o olhar, e ter essa clareza, né? Então você tem uma clareza do que você quer, do que você quer resolver, do seu valor como profissional, de que você pode e deve muito mais do que isso, é onde eu acredito que a gente realmente é um ser diferente. Então, sim, tem método pra gente se tornar um profissional melhor, tem método pra gente conseguir ser uma pessoa mais assertiva, mas tudo parte da lente que a gente olha os problemas, das atitudes que a gente tem em torno das coisas que a gente acha positivo. E muito mais do que isso, é a gente treinar os processos, treinar dentro de casa. Eu tenho um problema, quebrou, né, a minha máquina de lavar. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço? Já saio ligando pro técnico? Será? Ou você é aquela pessoa que vai olhar a máquina, analisa a máquina na volta, vê se não tem algo simples que você possa fazer. Se não tem, né, dá uma olhada, perguntar para as pessoas da casa o que aconteceu, fazer uma leitura de cenário. Será que essa máquina é velha? Será que ela tá faltando manutenção? Será que o que pode ter acontecido, né? E antes, ao mesmo de ligar, né, de tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão. Será que eu vou ligar para um técnico focado naquela marca? Será que eu vou ligar para outro? Será que eu vou fazer um orçamento? Já pensar que consequências pode ter eu ficar sem a máquina? Será que eu tenho algum plano B que eu possa fazer? Será que eu posso levar minhas roupas em tal lugar para lavar? Né? Quanto tempo hábil eu posso ficar sem esse conserto? Né? Se ele for simples, a pessoa vir aqui e resolver tudo bem, mas se não for, né? Se eu vou ter que dedicar um tempo. Então, assim, quando a gente, mesmo para problemas simples do nosso dia a dia, que é isso, que quebrou uma máquina, estragou uma máquina, a gente conseguir aplicar e se questionar e assumir a responsabilidade. Você escolheu o técnico, vamos supor, e o técnico foi lá e não consertou a máquina, pagou e não consertou. Não é problema do técnico, a gente pode ter escolhido errado. Será que a gente pegou as melhores referências? Né? Será que ele pegou indicação ou você largou no Google e escreveu lá técnico de máquina de lavar da marca X? Entendeu? Muitas coisas na nossa vida, às vezes a gente coloca a culpa no mundo externo e a gente retrabalha porque a gente não parou 5 minutos para fazer uma análise. E o planejamento de qualquer processo, ele deveria ser o mais importante, né? Tem aquela frase famosa do Abraham Lincoln, né? Que ele fala que se me dissessem que eu tivesse que cortar uma árvore, eu tivesse 1 hora para cortar, eu passaria, né, 45 minutos afiando o machado e 15 para cortando a árvore. Então a questão é, a gente precisa entender que um bom profissional, um profissional assertivo, que toma uma decisão assertiva, ele é aquele que consegue amadurecer os problemas e os processos, que consegue enxergar isso de maneira diferente e consegue ter uma metodologia para isso. Aqui, óbvio, eu expliquei muito por cima, mas quando a gente vai treinando uma metodologia para a gente tomar uma decisão mais assertiva, para a gente conseguir se posicionar e a gente se sentir mais seguro, essa roda só vai aumentando. Porque olha só, para e pensa comigo. Eu vou apagar e vou fazer outra coisa aqui. Para e pensa comigo. Você é uma pessoa, um profissional, que está começando a tomar decisões assertivas e crescer na sua carreira. Então, o que vai acontecer? Você tem problemas, você vai tomando decisões, isso vai formando uma imagem sua, né? E a questão é, se você vai fazendo decisões ruins, essa imagem vai ficando ruim. Se você vai fazendo decisões boas, essa imagem vai ficando positiva. Ela é um ciclo. E a questão é, será que a gente testa para todos os problemas que a gente tem essa oportunidade? E às vezes a gente não acha aquele problema tão importante e não usa as ferramentas. E se você olhar na sua casa, quantas vezes você teve que retrabalhar alguma coisa de ter que chamar de novo um técnico porque você decidiu arrumar sozinho e você não tinha expertise para isso? Ou que você impulsivamente disse que podia e depois teve que desdizer e daí isso ficou ruim porque deixou uma coisa mal no seu relacionamento? Então a questão é, o processo de desenvolvimento ele é contínuo, ele é para sempre contínuo, uma espiral que só cresce. Então a gente aprende, cresce, aprende, cresce, aprende, cresce. Então todo esse processo da gente se responsabilizar sobre a gente mesmo, do profissional que a gente quer se tornar, é uma roda infinita de aprendizado, é uma roda infinita de desenvolvimento. E assim, a leoa que existe em você, ela tá lá dentro, é só você se despertar. É só você olhar o quanto que você vai aprendendo os processos, você vai se melhorando, você vai se aprimorando
E isso vai transformando você como pessoa. Isso vai deixando você cada vez mais à vontade, cada vez mais leve. Por quê? Porque isso provoca um orgulho danado da gente. A gente fica feliz porque quando a gente soluciona um problema na raiz, quando a gente faz alguma coisa com propósito, faz alguma coisa de maneira segura, isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais segura, quanto mais exigente, quanto mais analítica eu vou sendo, melhor consequências eu vou tendo na minha vida, melhor percepção eu vou tendo na minha vida. Então, esse era o recado de hoje. Para tomar decisões assertivas é uma combinação entre a gente não olhar o problema como problema, entre a gente conseguir entender o nosso papel de responsabilização e olhar o mundo diferente e ter uma metodologia para tomar uma decisão de forma mais segura, fazendo uma balança, conseguindo fazer feedback sobre os processos, entendendo que a parte principal é aquela em que você faz o planejamento, é aquela em que você se dedica o melhor de você. Espero que a dica de hoje tenha sido muito boa e que você consiga tomar decisões mais assertivas e melhores a partir de hoje. E lembre-se, tudo que você precisa está dentro de você. O que falta às vezes é só a gente calibrar o tempo, calibrar a forma como a gente se vê nesse mundo, porque tudo passa de dentro para fora. E quanto mais você vai melhorar a versão sua de dentro, mais o mundo afora vai ficar menos assustador, menos pressionando e menos caótico. Você vai ver, eu te prometo. Um super abraço e vamos nos falando por aqui. Tchau, tchau!